Imaginem só, lá no século XIII, um filósofo chamado Tomás de Aquino lança uma pergunta que, à primeira vista, parece um verdadeiro nó na cabeça. Será que a fé, por sua natureza, pode ser considerada uma ciência? Vamos lá desvendar este raciocínio dele que é absolutamente genial. Então, a pergunta é essa, não é? Fé pode ser ciência? E o que está em jogo aqui é um choque entre duas maneiras de ver o mundo, duas formas de conhecimento. De um lado, a crença, que se baseia em aceitar algo como verdade, do outro, a ciência, que precisa de provas, de evidências. E para o Aquino, olha, encontrar uma forma de harmonizar estas duas era, uau, uma tarefa fundamental. Ok, então, para a gente entender a solução genial do Aquino, o mais interessante é começar pelo problema. Vamos ver os argumentos contra que ele mesmo, de forma muito honesta, colocou na mesa. Pensem numa ciência tipo a matemática. Ela parte de princípios que são óbvios, autoevidentes, certo? 2 mais 2 é 4. Ponto final. Qualquer pessoa pode testar e chegar a essa conclusão pela razão. Mas e a fé? Os princípios da fé, bem, eles não são assim. Não são evidentes para toda a gente. Eles são aceitos, não provados. E tem mais um ponto. A ciência, no geral, procura o quê? Leis universais, abstratas, que valem para tudo e para todos. A lei da gravidade, por exemplo. Agora, se olharmos para a doutrina sagrada, o que vemos? Muitas vezes, o foco está em histórias muito específicas, de pessoas singulares, como Abraão, Isaac. E aí fica a pergunta, como é que uma ciência pode se ocupar de casos tão particulares? Mas atenção, o Aquino não tirou essa ideia de nada. Muito antes dele, um gigante da teologia, Santo Agostinho, já usava a palavra ciência para falar desse corpo de conhecimento. Ou seja, a ideia de que a fé podia ser uma ciência não era nova. Já existia um precedente importante. E é aqui, pessoal, que entra a grande jogada de mestre de Tomás de Aquino. A solução dele para desmontar aquelas objeções é, simplesmente, brilhante. Ok, foquem nisto porque é a chave de tudo. O Aquino faz uma distinção muito inteligente. Ele diz que basicamente há dois tipos de ciência. De um lado, as ciências, vamos chamar-lhes autónomas, como a aritmética. Os princípios dela são evidentes por si só. E do outro lado, temos as ciências subordinadas, como a música. E por que subordinada? Porque a música pega nos seus princípios emprestados de uma ciência superior, que, neste caso, é a aritmética. Vamos aprofundar essa analogia, que é ótima. Um músico, para compor uma melodia incrível, não precisa de ser um gênio da matemática, certo? Ele simplesmente aceita os princípios da harmonia, das proporções, princípios que, na sua raiz, vêm da matemática, e a partir daí ele constrói a sua arte, ou seja, existe uma clara relação de dependência. E agora, o pulo do gato. O Aquino pega nessa mesmíssima lógica e aplica à teologia. Ele diz que a doutrina sagrada é como a música, é uma ciência subordinada. E os seus princípios? Bem, eles não precisam de ser óbvios para nós. Porquê? Porque ela se recebe de uma ciência muito, mas muito superior, a própria ciência de Deus. Certo, então com essa nova ferramenta na mão, essa distinção entre ciências, vamos voltar àquelas duas objeções do início e ver como o Aquino as desmonta uma por uma. Então, vamos lá. A primeira objeção. A grande questão era se os princípios da teologia se baseiam na fé e não em evidências que se possam verificar, como é que isso pode ser chamado ciência? E a resposta do Aquino é de uma simplicidade genial. Ele diz, calma lá, os princípios não precisam ser evidentes para nós. Eles só precisam ser evidentes para a fonte de onde vêm, para a ciência superior. E essa fonte é Deus. É a mesma lógica. O músico confia nos princípios do matemático sem ter que provar cada um deles. Da mesma forma, o teólogo confia nos princípios revelados por Deus. Ok, primeiro problema resolvido. Mas e o segundo? Aquela questão de que a ciência lida com o universal, enquanto as escrituras estão cheias de histórias de indivíduos, de casos particulares. Como é que isso se resolve? E aqui a solução é igualmente elegante. O Aquino argumenta que essas histórias individuais não são o assunto principal da ciência sagrada. Elas têm outra função. Servem, por um lado, como exemplos práticos, sabem? Como quando nas ciências morais se usa um caso para ilustrar uma teoria. E, por outro lado, servem para mostrar a autoridade de quem nos trouxe a revelação. Elas são a prova, por assim dizer, da credibilidade e da fonte. Tudo bem, passados 800 anos,
Por que é que ainda estamos a falar disto? Qual é o verdadeiro legado deste argumento de Tomás de Aquino? O que é que isto tem a ver connosco hoje em dia? Bem, o ponto aqui vai muito além da teologia. O que o Aquino nos deixa é uma verdadeira aula de pensamento estruturado. É um modelo espetacular para reconciliar diferentes formas de conhecimento. Ele mostra como é possível construir um sistema de pensamento superlógico e coerente, mesmo partindo de princípios que são aceitos por fé e não demonstrados por todos. E isso, claro, leva-nos a uma última reflexão. Onde mais, nas nossas vidas e no nosso conhecimento, construímos sistemas inteiros sobre princípios que aceitamos de uma autoridade superior? Pensem na economia, com os seus axiomas sobre o comportamento humano, ou até na física, que parte de postulados fundamentais. A questão que fica é: em que outras áreas todos nós operamos, talvez sem saber, como cientistas subordinados?